Bom Já começou, dia, é isso. boa tarde, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Diário de Reflexão. Meu nome é José Paiva, não consigo meter estes óculos na cara porque não são meus. Já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, Hélder Gomes, que está, ele vai explicar, e Rita Sim. Marrafa de Carvalho. Hélder, queres começar por explicar onde é que te encontras? Eu Por estou no favor. quarto hotel de Cape Panoa, que fica em Phuket, na Tailândia. Isto porquê? Na realidade não estou, obviamente. A Tailândia já estive há bem pouco tempo, se bem se lembram, e não voltaria nestes dias de Covid mais intenso. Só estou porque foi o fundo que o Zé Pedro Silva, que faz anos hoje, 38 anos, Vá, sugeriu. palmas para o Pedro Zé Pedro, faz favor. Não nós, as pessoas estão a ver isto. E portanto Vá, eu batam palmas agora. posso fingir que estou no quarto à tua espera, Zé Pedro. Para quê? Epá, é bom. Que presente, Bom. que presente. Não, mas eu quero Zé Pedro, não quero Bom. só. Exato, é a versão Zé Pedro original, não é a rasca de José Sócrates. Pois. É a versão... Olha, esteja tudo Pronto. calçado. Tu estás mesmo em Phuket, é uma coisa incrível. Não é? Phuket. Então Zé Pedro, esse aniversário foi bom, foi mau? Está a ser Está a agradável. ser. Um bocadinho, pois é, está a ser um bocadinho agradável. Podia estar a ser mais se não tivesse tantos afazeres. E não tarda. Eu não era para celebrar nada, mas ouvi uma voz na minha cabeça, uma voz do Ferro Rodrigues a dizer: ai, vais celebrar, vai. E eu disse: mas não se pode. Ele: vais. Então são 70 pessoas cá em casa. Afinal, uns disseram 70, outros disseram 130. É uma Olha, nós não fomos convidados, Hélder e Rita, não sei se estão a perceber. Se calhar Não nos acabávamos por chegou... aqui esta relação. Pois. Pois, eu lamento imenso, mas foi o protocolo de Estado que fez os convites. Vem o Ramalhianes, vem o Jorge Sampaio, diz que não pode vir. Olha, eu estou com o Moianos, não concordo, mas vou. Pronto. Não vais, não foste Mas convidado. não foste convidado. Eu estou com a Não, mas Manuela pode Yanes. Eu não fui convidada, mas se fosse também não iria. Eu Pronto. achava que este seria o teu momento alto, este diário de reflexão seria o teu momento alto do dia, mas também, pensando bem, seria bastante triste. Mas isso é o meu momento. Ainda se eu estou a ver aí nesse quarto de hotel na Tailândia, e quanto mais longe, melhor. Não era isso que eu queria dizer. Mas, portanto, eu tenho aqui, no fundo, tenho uma coisa muito mais bonita do que a Tailândia, que é o Estoril. Pois. E Rita, queres-nos dizer porque é que estás de vermelho? É já aludir àquilo que se vai passar ou... Era a única camisa que estava passada a ferro. Ei, já desistimos mesmo, não é? Desisti, Já. morri para a vida. As minhas duas cestas de roupa estão assim, cheias de roupa. Sendo que eu temi que a minha máquina morresse. Mas, Vocês vestem-se dava para o um erro. podcast? Não. Claro, então senão eu quê? estava de pijama, como é habitual. É essa a questão, é porque eu de facto, por exemplo, há pouco quando houve o toque de entrada, eu tive que ir a correr por qualquer coisinha no lombo, não é? Porque uma pessoa aparecer tipo com t-shirts rota e doce a cair, sabes? Aquela energia, Claro. e uma pessoa não pode ser, não é? Tu é que não me estás a ver da cintura para baixo. Pois. Não, eu tenho que estar todo lavadinho. Tá Há bem, uma isso ideia está de lavadinho. normalidade. Não, lavadinho até de roupa, fisicamente de roupa. Há uma ideia de normalidade. Não consigo estar muito tempo com a mesma roupa. Sinto-me sujo, porco, imundo. Acho que Já o Hélder. já perdemos Então, mas umas eu tenho dezenas muitos de pijamas. telespectadores e de seguidores. Por acaso. Mas continuem, por favor. Estou a adorar. Já viram a minha Estamos ser caneta? honestos, Estamos a Já ser viram a minha honestos. caneta? Estamos a ser Já, honestos. já tinha pensado nisso. Já foi um lápis, não é? Um lápis número 2. E É que eu vou agora... explicar. A partir do momento em que a casa está transformada numa sala de aula, eu quando venho para isto, apanho o que me aparece à mão, não é? E portanto hoje foi uma caneta que é eu nem sei, Acho que... É um ananás. abacaxi São esticado. ananás. Abacaxi, acho que sim. Ananás. um ananás. É, masticadinho. Mas muito pequenino. Foi Já o que eu mordeste arranjei. para ver se tem sabor? Foi o que eu arranjei, não. Isto já estás a descambar por completo. Bom, como as pessoas que nos estão a ouvir já perceberam que nós não temos grandes temas para discutir hoje e, portanto, estamos aqui a encher choro. Não, estou a brincar. Temos que falar aqui desta suposta inícios de intenções de comprar a TVI, do Marco Galinha, da Prozis, da Apollo. Vou começar pelo aniversariante, como é óbvio. Zé Pedro Silva. Tínhamos visto que tentativas de compra da TVI tinham caído antes e durante a pandemia. E agora surgem aqui estes nomes todos, Apollo, Prozis, Galinha.
galinheiro, o que é que vislumbras desta possível compra? Isto vai ser um festim. Vai, sabes, eu há pouco, quando vi a notícia, fui fazer o quê? Fui ao Google, porque eu não conhecia o grupo Bell, não sei. E então fui procurar. O que é que sucede? Sucede que o site estava em baixo, porque está toda a gente a fazer o mesmo que eu, então o site foi abaixo. Eu penso assim, pois, de facto, é preciso de uma empresa de comunicação, eles precisam de uma, de facto. E não era preciso, era ser logo uma gestão inteira. Mas eu não conheço. Aquilo que me parece, quando eu ouvi a notícia, porque isto não deixa de ter uma parte cómica, que é o nome do consórcio, não é? Ou pelo menos dos desenvolvidos. E quando eu vejo Galinha, Prozis e Apollo, dava-me a sensação que eles iam fazer uma canja energética na Lua. Nunca diria que era uma estação de televisão, porque eu de facto só conheço a Prozis, porque a Prozis toda a gente conhece, não é? Porque estes bracinhos, vocês não, como é que acham que estes bracinhos apareceram, não é? Pois, olha para isto. É só proteína. Nós hoje permitimos tudo. Se quiseres também tirar a roupa, Zé, eventualmente podes tirar, que hoje deixo tudo. Faz anos. Quem te dera a ti chegar à minha idade com o meu caparro, meu filho. Portanto, basicamente eu não conheço assim muita coisa e depois uma pessoa fica sempre com um bocadinho de receio. Enfim, com certeza que o benefício da dúvida nos leva a crer que têm melhores intenções, mas isto está um pouco estranho, eu devo dizer. Então, hoje também vi a notícia, que é mais ou menos do género, mas não tem nada a ver. Vi a notícia da Fidelidade, que comprou, parece, que vai investir subscrever jornais, nomeadamente comprou 1000 subscrições da newsletter do Eco, não é? Eco. Jornal Eco, sim. E o diretor se chama António Costa, mas para quem não sabe, não é o primeiro-ministro. Pois, não é. E, portanto, eu acho que manda a liberdade que isto tudo possa acontecer e a estrutura acionista não tem que ser necessariamente, não tem que meter o bedelho no que se passa nas redações e assim será com certeza na maioria dos órgãos de comunicação social. Porque todos eles têm, mesmo o público, também tem um acionista, que é o Estado, não é? Portanto, todos os acionistas têm um interesse qualquer, não há nenhum acionista que não tenha o seu interesse. Acho que, mesmo o público, o setor público e não o jornal público. Mesmo os órgãos de comunicação social públicos, não é? Neste caso, a RTP, em termos de agência de informação, a Lusa, mas, portanto, todos eles têm acionistas privados ou públicos, mas todos os acionistas têm os seus interesses. Portanto, tem que se acreditar que o acionista não se mete no trabalho das redações. Esse é que é o princípio básico. Eu acho que é sempre muito estranho, porque eu confesso que se estivesse à frente do jornal e se houvesse uma fidelidade a pagar-me 40, eu fiz as contas, fui ver aquilo que custa anual, a newsletter são 50 euros. Eu não sei se eles compraram a anual ou não, mas a anual são 50 euros, 40 euros. 40 euros, eles compraram 1000, portanto, supostamente são 40.000 euros. Enfim, penso que seja isto, não fui ver ao certo qual é que é a notícia, mas penso que seja isto. Ora, quando há uma injeção destas, acho que é natural que haja um certo respeito, tanto pela empresa que investe, como pelas empresas à volta, não é? Quer dizer, passa a ser ali passa a haver uma simpatia, e portanto acho isto tudo assim um bocado esquisito, mas também não havia outra forma. Portanto, temos é que partir do princípio de que confiamos nos diretores e nos jornalistas. Rita, achas que a Prozis ganhou interesse porque de facto o Big Brother vai começar? Para isso, provavelmente o interesse vinha do IKEA, porque eles normalmente costumam ser armários. E elas fazem... Não vou fazer esta piada do fáceis de montadas, de montar, é? Exato. Mas achei muito curioso. Quando eu ouvi Marco Galinha, vocês não vão... foneticamente, eu ouvi Marco Bellini. E o Marco Bellini era pizzas. Horas das Marco pizzas... Bellini é que sabe. Pizzas associar-se à Prozis, achei assim até um bocadinho disparatado, porque há tanto hidrato de carbono e versus proteína. Mas a galinha também é proteína. Isto é proteína. Não é isso, mas eu ouvi Bellini, homem. Eu ouvi Marco Bellini, não ouvi Marco Bellini. Eu sei, e agora disseste que a pizza é proteína e a galinha também. Não, hidrato, tanto hidrato de carbono. Já percebemos. Ok, já percebi. O Zé Pedro é que não, o Zé Pedro é que não. Não, assim, a Prozis, provavelmente... eu tenho aqui algumas dúvidas. Como é que a Prozis vai querer muscular a sua presença na TVI? Nós estamos a falar de uma das marcas que mais patrocina figuras públicas ou semipúblicas e que não tem grande pejo em fazê-lo com o máximo
de visibilidade e naturalidade possível, começa a achar que, se calhar, se nós pusermos... como é que se chama o jornal da TVI? É o... Jornal Nacional? Jornal Nacional... Exato. Jornal Nacional como código, possamos começar a ter também descontos nas papas da aveia e nas bebidas energéticas da Prozis. Normalmente é os códigos, podes pôr Jornal Nacional 2020, não é? Qualquer coisa assim de género. Portanto, continuam aqui as bocas entre repórteres e pivôs da RTP e da TVI. Não, aqui também no diário coitados, de reflexão. Não, também. nada disso. Foi absolutamente nada. Agora, eu percebo, porque tenho grandes amigos e está cheio de grandes profissionais. Agora, este tipo de empresas com uma presença muito forte em termos comerciais e que vivem das vendas únicas, obviamente que é um pleonasmo, mas que têm vendas muito agressivas, não sei como é que vão conseguir lidar democraticamente e de uma forma serena com um órgão de comunicação social que tem um peso informativo grande. Por isso estou algo expectante para ver. Eu percebo quais são as reservas do Zé Pedro, relativamente, por exemplo, à compra por parte da Fidelidade, mas isto é como tudo na vida, todas as televisões generalistas que sobrevivem de contas de publicidade... a Santa Casa também fez uma coisa semelhante. Estão sempre à mercê dos anunciantes. A ideia não, o princípio básico e inabalável é da total independência face a isso. Ou seja, o que é comercial é o que é editorial, nunca se misturarem. Mas eu percebo que tenhas algumas reservas com isso, mas isso é assim que se vive há muitos anos na comunicação social. Hélder, eu estava aqui a ver, porque nós estamos a falar do Marco Galinha, mas também há aqui um gestor que é o Gustavo Guimarães, representante do Grupo Apolo, a Prozis Group e da Nova Expressão. Mas este Marco Galinha, nós estamos aqui a gozar, mas aqui diz na notícia do Público que será que isto há fontes financeiras que dizem que isto vai ser, estamos a brincar, vai ser financiado pelo novo banco, pelo Millennium BCP e pelo espanhol BBVA. Portanto, isto é uma coisa para levar muito a sério. Sendo que o BBVA está pelas ruas da amargura. De certeza que não haverá qualquer intromissão e será tudo muito independente. Disse Hélder na sua mansão na Tailândia. Exatamente. Isso é altamente convencível. Eu quero só lembrar que a TVI começou por ser a 4, não é? E era da Igreja. Entretanto, ainda como 4, foi vendida. Foi vendida, não me lembro exatamente a quem. E na altura ele tem esta memória. O primeiro foi o Paz do Amaral, penso eu. Foi o Paz do Amaral, exatamente. Penso que sim. O José Paiva, ele odeia que eu diga isto, mas o José Paiva não tinha ainda nascido, eventualmente, ou estaria a nascer. E a imagem que eu tenho da TVI, quando deixa de ser da Igreja, é justamente da Chica da Silva, mas tipo uma novela bastante hardcore para uma televisão que passava em horário nobre, porque eles tinham um noticiário às 7h30, julgo eu, da tarde, e às 8 em ponto dava a Chica da Silva. Chica da Silva, uma novela bastante ousada, brasileira, com uma atriz fabulosa, muito bonita, e uma das imagens que eu retenho da mudança que de facto significou a transferência da 4 à época da Igreja Católica para o Paz do Amaral foi uma Chica da Silva desnuda, portanto o peito completamente à mostra e cera de vela a cair sobre as maminhas da senhora. E eu gostei muito porque acho que não é porque a Igreja já tem bastante espaço na comunicação social, já tem um órgão, aliás, tem vários na rádio, mas enfim. Se tivesse dito isso antes, não era a imagem do quarto na Tailândia que eu te pedia, não era? Pois, era mesmo aquela. Era na Sonzala! Mas vocês, talvez procurando, vocês e também os nossos seguidores vão encontrar a Chica da Silva, se não se recordarem. Bom, estávamos aqui e a TVI era para ser comprada pela Cofina. E nós achávamos que, se não for pela Cofina, uma vez que isto foi chumbado, eventualmente, pior que isto, talvez não haja. Eu temo bem que possa haver, não é? Porque a Cofina tem um bocadinho tem aquela imagem da Cofina como aquelas mangueiras que sopram folhas, as folhas da rua e dos jardins. Pronto, e aquilo espalha tudo e depois só sai a merda. Reparem, quando eu faço isto, perco os dedos. Já viram?
Pronto. O quarto fica estranho, não é? Fica. O quarto decepa-me partes do corpo. Bem, eu estou um bocadinho, sinceramente, eu estava muito apreensivo com a compra da TV pela Cofina. Não sei se devo ou não ficar mais agora que a TV é comprada por este consórcio, porque sei muito pouco deles. Agora, envolvendo bancos, envolvendo uma série de interesses muito divergentes, com certeza que o melhor é que a administração não se intrometa na editoria e na condução, por exemplo, da informação, até mesmo da linha programática pura e dura, excetuando a parte informativa. Eu temo muito que isto possa não correr muito bem. Ou então, pronto, se calhar eu sou um eterno pessimista, portanto, eventualmente isso até corre melhor do que se fosse comprado pela Cofina. O que é que eu ia dizer mais? Que não era mentira e que eu me lembrei enquanto vocês falavam. Não sei. Passa já para o que ias dizer e que era mentira. Na volta podíamos, como as coisas estão, nós próprios tentar adquirir para a PTVI. Já sei. O público, como sabem, é detido pela SONAI, não é? E o Belmiro de Azevedo, quando estava vivo, não é? Agora não tem comunicado muito, dizia... E isto é uma situação... saibas. Sim, claro. Mas eventualmente a neta do Alexandre Solnado saberá e conseguirá falar com ele. Mas o Belmiro de Azevedo dizia com muita graça, e esta citação é muitas vezes repetida, que ter um jornal não é um negócio, é um perdócio. Eu acho que, e pronto, a SONAI, portanto, o que queria dizer é que perdia dinheiro com o público, em manter o público. Eu acho que estes aqui ou têm muito capital e vão a tudo e tentam arrasar completamente com a concorrência e pronto, é um mercado livre e é um mercado, estamos no domínio das televisões independentes, portanto podem fazer praticamente tudo o que querem, se bem que exista uma ERC. Eu sei que tu, José Paiva, desconfias da existência da ERC, mas eu não posso desconfiar de uma coisa que não sei se existe ou não. Pois é isso, é exatamente isso, é nesse ponto que eu queria tocar. Mas não sei, olha, é ficar para ver, também é muito fresco, a notícia acabou de cair e muita gente desconhece, incluindo eventualmente nós quatro, a fundo, quem é este Galinha e os restantes. Agora, os bancos para aí metidos e logo 3, isto vai... Injeção de dinheiro eventualmente terão. Agora deixa lá ver o que é que isto significa em termos de programação e de informação. Eu sinto que o aniversariante ainda queria dizer mais qualquer coisa. E eu vou permitir. Não, são essas mesmas... Sim, são essas mesmas dúvidas. Não, por acaso não queria, mas são essas mesmas dúvidas, porque eu acho sempre que é muito difícil, por mais que uma pessoa diga que é independente, e eu sou o primeiro a dizer, eu não ponho as mãos no lume por mim. Se eu tivesse uma empresa ou um grupo financeiro ou um grupo económico, aliás, a financiar, eu tinha-lhe respeitinho, então eu não quero que ele corte financiamento e, portanto, isto tudo fica um bocado complicado. E depois também há outra, enfim, há outro costume antigo, que é alguns empresários começam a ganhar alguma força, os negócios a correr bem, muitas vezes em cima de dívidas enormes, gigantescas, mas enfim, a serem liquidadas no tempo certo e, portanto, com ativos muito fortes dentro dos grupos, mas começa a haver aquela ideia de que eu sou o dono disto tudo e, portanto, agora falta-me aqui uma televisão, porque eu com uma televisão a seguir também escolho o próximo primeiro-ministro e depois mando no governo e depois mando nisto tudo e depois mando... Isto já não é a primeira vez que acontece, não é? Quando eles começam a crescer, depois quererem comprar tudo. Porque é evidente que, em termos de negócio puro, claro que a TVI é uma estação de televisão, é entretenimento, generalista, e depois é informação, não podemos estar a falar só de informação. Mas claro que é um péssimo negócio, e claro que o público é um péssimo negócio. Agora, podem ser péssimos negócios, mas podem ser atividades muito interessantes se tiverem outro rendimento, não é? A questão é essa. Eu já sei quem é, ele participava no Shark Tank, este Marco Galinha. Já estou a ver quem é. No Shark Tank? Sim, na edição portuguesa. Eu já tinha outro nome, não era? Não me lembro nada. Não me lembro nada dele, mas esse programa para quem via o programa nos Estados Unidos. Sim, estou aqui a ver. Para quem via o programa nos Estados Unidos e depois via o programa cá em Portugal, era tão engraçado, não é? Cá em Portugal sim. Eles iam pedir 10 mil
e os tubarões ficavam ali à rasca com 10 mil. Pois é. 10 mil, Pois é. toma lá 10 mil. Mas eu acho que é um bocado isso, tem que se ver. Temos que confiar nas pessoas, sobretudo nos jornalistas e nos empresários também, atenção. Mas é de facto um ambiente um bocado esquisito, todo este ambiente. E voltamos ao mesmo. Eu sei que é dar o exemplo dos espanhóis, mas aqueles órgãos de comunicação social que se conseguem financiar junto dos leitores, porque produzem conteúdos de facto muito interessantes e não só informativos, portanto, conseguem dar um conjunto de conteúdos muito interessantes, de jornalistas, de humor, de entretenimento, de infotainment, e depois de informação lá dentro, e as pessoas pagam, e eles aí são mesmo completamente independentes, porque eles só têm que responder a 20, 30 mil associados que pagam 80 euros por ano, por exemplo. Essa é a verdadeira independência. Eu confesso que se eu fosse diretor de um jornal e tivesse uma seguradora a injetar-me 40 mil euros, diga lá, faz favor, o que é que eu publique? A vida é assim, pois, não é? Depois tem a ver com hábitos de cultura, não é? Mas, e também tem a ver com a dimensão. Eu acho que isso é possível de acontecer, Zé Pedro. Eu acho que era um modelo que eventualmente deveria ser experimentado em Portugal, mas isso o mercado espanhol é gigantesco. A Espanha é um país... Já me disseste isso, mas as coisas são sempre profissionais. Eu sei disso, mas depois isso também acontece com o Guardian e com outros casos. Quer dizer, quem escreve em inglês tem um público, um potencial gigantesco. Muito mais vasto. Muito mais vasto. Mas tu também tens. Não, eu já sabes quantas pessoas falam português no mundo? A questão é que nós não temos bons projetos, nós não temos criatividade, nós não temos imaginação e nós não temos coragem para avançar. Há milhões e milhões a falar português. Portanto, nós não temos bons conteúdos. Na parte dos conteúdos não conseguimos dar novos mundos ao mundo. Exatamente. Isso é uma Exatamente. E por isso andamos sempre de mãos estendidas às empresas, que de facto são os únicos que podem financiar. Mas eu devo dizer... Há sempre novos projetos aí a brotar. Não sei se conseguem financiar sozinhos. Aliás, há uns que já estão a pedir os apoios. A proliferação de projetos também é um mau sinal, porque fica o mercado completamente desagregado. Sou pela criação de novos projetos e isso, mas depois... Sim, mas não podes dar um pulo e criar um projeto, não é? É isso. E eu acho que, por exemplo, o público dizia-se, eu conheço muitos jornalistas do público e diretores e ex-diretores e editores que garantiam que o Belmiro e que a Sonai não interferiam de facto na linha editorial do jornal. Quer dizer, pela conversa, quero acreditar que sim. O DN, e esta é a palavra, sem camaradagens tontas, sem corporativismo, queria só dizer que o DN está numa situação muito problemática e há muita gente que... Deem-me 2 segundos, continuem, deem-me só 2 segundos, continuem. Reparem que ele só faz isto quando eu estou a falar. Dois. O Zé Pedro foi só ali fazer anos. Exato. Diz, Helder, diz. Velas. Para depois ouvir a Rita, que a Rita tem estado muito calada. Não tenho. Porque o DN é um projeto mais do que centenário. Já teve de sair ali do Marquês de Pombal e ir para Sete Rios. Isso não significa nada. Quer dizer, o que significa é deixar um edifício... deixaram um edifício histórico que pagava certamente uma renda altíssima e juntaram-se, agregaram-se e tudo mais e a Global Media ficou era histórico, mas não era muito funcional, sabes? Pois, mas não era mesmo. O que eu quero dizer é que na semana passada a direção demitiu-se, a direção do DN, e de facto, quer dizer, o que é que resta? É que por muitas críticas que se façam aos jornalistas, e o Zé Pedro falas com toda a propriedade, e nós também fazemos, eu acho que a classe é bastante crítica de si própria, e isso é bom, isso é uma coisa... Sim, quer dizer, sim. E também se protege muito, sem dúvida. O que eu digo é que, de facto... um projeto mais do que centenário como acho que o DN está a caminho do século e meio, é isso? Sim, vai sim. Já fez. Então já fez mais de... Fez mais de 100 anos, sim, mas é de 1800 e tem que estar ali a primeira página também. E aparece sempre fundado em 1800 e tal, pronto. Mas depois é sempre um bocadinho... Exatamente, já fez 150 anos em 2014. Pronto. Mais de século e meio de existência. É um bocado triste vê-lo na situação em que está, porque, quer dizer, um diário de notícias que passa apenas a ser semanário em versão papel, claro que olha o século. Conversa.
tem a conversa de que tem a edição diária online, mas não é exatamente a mesma coisa. E depois acho que quem se lixa é um mexilhão, e um mexilhão é quase sempre quem está lá no batente. E queria aqui deixar uma palavra de condenação e apontar o dedo ao Ferreira Fernandes, que é um homem que, muito sinceramente, é apreciado pela sua qualidade de escrita, que, apesar de tudo, eu reconheço, mas que e ainda bem que será ele o coveiro do DN, porque acho que merece. É uma pessoa que não devia assumir um cargo de direção. Pensei que ia dizer, não devia existir. Eu fiquei... Não vou tão longe. Eu não faço ideia do que tu dizes. Eu só falei do DN, eu termino já. Eu só falei do DN porque o DN, apesar de tudo, sempre foi um jornal muito conectado com o regime da altura, ou seja, um pouco como a RTP há alguns anos. Quando mudava o governo... Sim, quando mudava o governo... E estás a falar de que altura? Molha muito da altura do José Sócrates, sem dúvida. Nunca tinha ouvido Olha, isso, o José Sócrates, é a primeira vez que eu ouço. Até a TVI foi muito permeável à influência do senhor engenheiro. Portanto... Bom, podemos mudar de tema, ou daqui a bocado estamos dos anos 50. Não, daqui a bocado o Zé Pedro faz 39 e não 38. Pois, é isso. É que temos que falar de outras coisas mais alegres, por amor de Deus. Isto é sempre horrível e dramático e fim de tudo. Segue. Queres um tema divertido? Ferro Rodrigues. Se quiseres, eu dou-te a permissão para comentares as já não há nada palavras. A dizer. Não, a sério, juro-te, falámos disso antes e combinámos não falar. Já não há nada a dizer. Eu acho Ferro é aquele protótipo. Eu vou ainda assim dizer. Não, é aquele protótipo, sobretudo relativamente à crise. É aquele protótipo que corre aí aquela notícia de que é muito difícil dizer às pessoas de uma certa idade, e já assim um bocadinho esquecidas, é um bocadinho difícil explicar que isto é perigoso. E ele, que é o Presidente da Assembleia, sabe Deus como, e isso é... Eu acho que pessoas como o António Costa, por exemplo, o António Costa voltou a subir imensos pontos na minha consideração, porque eu às vezes pareço que sou aqui um antigoverno primário, mas não sou, e hoje vi uma notícia de António Costa que me fez olhar para ele como o salvador da esquerda, de uma esquerda que não vai cair, oxalá, no populismo, porque está toda a cair. E ele veio com aquela conversa de que as empresas que não tenham recorrido a ajudas públicas podem, com certeza, distribuir dividendos. Isto é tão básico, mas ele dizer isto quando está tudo contra, na tal esquerda que está a cair num populismo desgraçado, fez-me olhar para António Costa, de facto, uma admiração, subiu na minha consideração e viu mesmo como salvador, de facto, da esquerda, uma esquerda moderada, não é? Que é aquela que se deseja, e não então, a radical. Aumenta a tua consideração por António Costa e diminui a tua consideração para o Presidente da Assembleia da República. Não, essas são aquelas escolhas, mas não é de agora, é logo desde que ele foi convidado. Essa é daquelas escolhas que genuinamente eu não compreendo, porque são pessoas como Ferro Rodrigues, não é o único, mas que deterioram toda a imagem da classe política, toda. Nunca mais desaparecem de cena, nunca mais vão para a reforma, estão sempre ali, são pessoas que prejudicam, contaminam. Eu olho para Ferro Rodrigues e o Parlamento dá-me lixão, por causa de Ferro Rodrigues. Portanto... É neste aspecto que eu não percebo. António Costa, o PS, o Governo, o apoio parlamentar no governo anterior, acabam todos por também levar com aquela dose, quando não era necessário. Podiam ter posto uma pessoa, diferente à frente da Assembleia. Portanto, sobre Ferro Rodrigues, eu acho que já não há mais nada a dizer. Tem idade. Mas estavas a referir a isso por causa da entrevista que ele deu ao Jornal Público, não é? Sim, que não vale a pena qualificar. E como digo, mais vale ir para a parte cómica de ele representar aquelas pessoas a partir de uma certa idade que é muito difícil nós explicarmos os perigos. Por isso é que ele vem com aquela conversa de máscaras. Quais máscaras? Isto vem que representa já para mim é claro, já é uma demonstração de problemas de raciocínio, não é? Portanto, a partir do momento em que ele, perante uma pandemia e perante um conselho da Direção-Geral de Saúde e antes disso da OMS, de que se deve usar máscara, já passou a ser essa a recomendação. E Ferro Rodrigues mistura aquilo com uma coisa de quase bravura revolucionária. Mas não é obrigatório na Assembleia. Não é obrigatório, mas é recomendável. Parece que o Paiva está a 33 rotações, mas não é obrigatório. É porque eu já estou bêbado.
Desculpa. Acho que estou estranho. Não, é só isso. Aliás, já estamos a falar não sei quanto tempo do Ferro. Acho que o Ferro já não vale a pena falar. As pessoas mais jovens devem respeito aos mais velhos. E, portanto, o respeito já é não comer. Eu vou deixar de comentar e escrever. Há bocado estávamos no Twitter, naquela coisa, e estava a ver as coisas e apeteceu-me, não sei. Comecei a escrever um tweet sobre o Ferro Rodrigues, depois apaguei e disse, não vale a pena e não vale mesmo a pena. Quer dizer, já não há... não vamos entrar em guerra com o Ferro Rodrigues. Acho que, de facto, é uma pessoa que prejudica a imagem de toda a classe política. Já devia estar na sua reforma a ler, a escrever artigos de opinião, qualquer coisa, como Presidente da Assembleia da República, uma figura que é tão parcial, é intrinsecamente parcial. Acho que é um erro de casting tremendo. Então vá, Rita, agora vai ser aqui como o Parlamento... Não, agora vai ter que ser a Rita a falar, que está com muito menos tempo do que vocês os dois, Rita. Eu não estou minimamente preocupada com isso, até porque... Espera aí, eu ainda não acabei. Helder, depois se quiseres falar do Ferro Rodrigues, podes falar. Mas Rita, queria que falasses de uma notícia que tu própria deste sobre a perseguição no Tejo do holandês que roubou um barco e tentou... Não fui eu que dei essa notícia, porque senão teria sido deste-nos a nós. Partilhei convosco a notícia. Deixa-me só fazer aqui um pequeno preâmbulo, explicar que esta questão de todo o consórcio, para mim, obviamente que me levanta dúvidas, tenho eventualmente reservas, prefiro não ser muito exaustiva na temática, porque já sabemos sempre quais são as nossas grandes angústias quando nós temos grupos comerciais em conluio a comprar órgãos de comunicação social, por isso eu não gosto de ser muito exaustiva. Afinal, tinhas coisas para dizer. Não, nem gosto de fazer grandes projeções ou demasiadamente extensas, principalmente porque tudo isto são projetos nas nuvens e as únicas avaliações ou considerações que posso fazer situam-se no âmbito das reservas óbvias e do humor, mais nada. Por isso, então vá já agora em relação ao Ferro falar Rodrigues. Sobre... Arrumas o Ferro Rodrigues e depois o barco. É assim, faço já aqui uma pequena adenda que eu tenho uma relação de amizade com a filha de Ferro Rodrigues, por isso todas as minhas considerações serão sempre de grande educação e de grande elevação. Relativamente a Ferro Rodrigues, eu não percebi o posicionamento no que diz respeito às máscaras. Aliás, então vínhamos para aqui todos mascarados. Sim, têm que ir mascarados, porque são as determinações mínimas para que uma cerimónia com um ajuntamento de mais de 50 pessoas seja possível de se realizar, principalmente quando estamos a falar de pessoas que são ou que estão inseridas num grupo de risco. E sim, são essas as condições óbvias, e é essa a mensagem que se deve passar para uma população que está a viver fora dos regimes de exceção há 40 dias, não é? E como tal, sim, olha, podemos Pedro. Eu acho que ele tirou o vídeo. Eu acho que foi deliberado. Eu vi o dedinho dele a apontar e... Deve estar a receber telefonemas, que nós já estamos aqui há muito tempo. Estou a ficar sem bateria, tive que baixar aqui a luz. Sim, Rita, continua, por favor. Pronto, e essa seria a mensagem mais democrática e mais consensual e coerente para a população portuguesa, e este tipo de declarações não provocam minimamente ou não têm o papel que supostamente Ferro Rodrigues deveria ter de serenidade e apaziguamento numa altura de grande angústia social, e que, antes pelo contrário, acaba por ser quase provocatória, não é? Por isso acho que foi um momento profundamente infeliz e foram declarações que provavelmente até foram descontextualizadas. Eu não li a notícia, eu não li a entrevista toda do Público, assumo perfeitamente isso, mas tendo em conta os soundbites que nós viemos a ver e a ler e dos certos que fui lendo, é sem dúvida nenhuma quer uma posição, quer uma defesa que não é possível de ser sustentada nesta altura do campeonato. Helder. Querias dizer qualquer coisa sobre o Ferro, sim. Sobre o Ferro, quero dizer que já falei com ela há uns anos. Sobre isto? Exato, sobre aquilo que seria o 25 de Abril. Isso era ótimo. Na Covid. Durante uma pandemia, isso era ótimo. Não, mas falei com ele e ele é de facto uma pessoa... não parece... O retrato que o Zé Pedro fez dele, eu compreendo o retrato, mas não me parece assim muito certeiro. Ou seja, ele que também já se passaram alguns anos, é verdade. Quando eu falei com ele, parecia-me uma pessoa... É um gajo. São gajos, pá. É um gajo muito lúcido. Não, mas muito lúcido. É essa a ideia que eu tenho dele também. Muito simpático, com nada boçal.
E, de facto, ele tem tido umas intervenções muito ao lado na Assembleia da República, isso sem dúvida. Não me parece que isso seja a conduta dele nos outros espaços, até mesmo em espaço como o do estúdio da TSF. Eu hoje de manhã ouvi um excerto da entrevista, porque eles depois iam colocá-la na íntegra, e aquilo que ele diz, tirando a parte das máscaras, eu já lá vou, mas aquilo que ele diz não é assim tão anedótico, não é assim tão suscetível de ser criticado. Criticado é sempre, suscetível de ser criticado é sempre, mas não de ser violentado por aquilo que disse. Não disse assim nenhum disparate. Quanto às viseiras e às máscaras, e eu acho que, uma vez que a celebração, como já sabemos, do 25 de Abril vai mesmo ocorrer, e ainda bem, no Parlamento, eu acho que não tinha mal nenhum se por acaso eles usassem máscaras e viseiras, que ia ser assim, uma espécie de capitães de Abril, State Troopers, e isso eu ia apreciar, porque se celebrava o 25 de Abril, onde ele deve ser celebrado também, que é a Casa da Democracia, e depois com os adereços catitas. Agora, quanto aos restantes, aos 3 antigos presidentes da Assembleia da República que ainda estão entre nós, de facto eu olho para isto, temos Mota Amaral, a seguir Jaime Gama e Assunção Esteves. E de facto, quando dizes que eles estão entre nós, parece quando dizes que eles estão entre nós, parece que estão os outros já morreram. Porque os outros já morreram todos. Os únicos que estão entre nós são o Mota Amaral, o Jaime Gama e a Assunção. Lá está, entre nós. Não, que dá a sensação que a qualquer altura a Assunção vai ser aqui atrás do armário. Então, mas achas que o Mota Amaral não... Mas achas que o Mota Amaral não está ali na praia e vem já ter comigo? Desculpa. Mas eu, de facto, destes 3, só tenho assim uma boa impressão, de facto até excelente impressão do Mota Amaral. É só isto. É só... é que acabou um bocado, essa frase não tinha fim. Fiquei... Tu geralmente não acabas assim com essa acentuação. Não. Por acaso também há pouco ia terminar a dizer que um presidente da Assembleia relativamente exemplar que tínhamos tido recentemente era Mota Amaral, só que depois disse, não dá para bater no ferro e depois elogiar Mota Amaral sem ser outra vez, sem levar com os rótulos todos e mais alguns. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. E atenção que eu tenho algumas ideias de como é Ferro Rodrigues e acho que é em termos em termos pessoais, acho que é uma pessoa absolutamente magnífica. Eu até digo uma coisa, e até de certa forma, quando eu digo que ele é de uma parcialidade intrínseca e tudo isso, isto por um lado é uma crítica enorme para quando se é Presidente da Assembleia da República. Mas isto pode ser um elogio tremendo noutras circunstâncias. E eu acho que ele é daquelas pessoas que que se mete à frente pelos amigos e pelos correligionários e tudo isso. Portanto, eu acho que são críticas que eu faço enquanto Presidente da Assembleia da República. Mas noutros fóruns é um enorme elogio. Por isso é que eu digo, é um tremendo erro de casting para Presidente da Assembleia da República. Como pessoa e até como político, e até se calhar esta bravura relativamente ao 25 de Abril e a querer fazer esta cerimónia à força e tudo isso, até lhe dá uma certa graça em termos políticos, parece quase um gajo de Jota e tal. Mas como eu digo, como Presidente é que não faz qualquer sentido. Eu por acaso acompanho isso. Pronto, então se acompanham todos, Zé Pedro, podes fazer o favor de ir ter com o Helder. Pronto, então é assim. Então com licença, eu vou já. Porque não vamos comentar a história do barco, não é? Vocês não. ostracizaram a minha moderação, não vamos comentar o barco do holandês e vamos terminar o nosso direito de reflexão porque Zé Pedro... E as músicas? Espera aí, faltam as músicas e falta uma coisa também. Vamos eu tenho uma música, eu queria dar uma música. É isso. Está bem? Pode ser esta. Vai mesmo dar a música? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia do Festa Grande das Almas. Zé Pedro, uma salva. Ora, parabéns. Pumba, olha, olha aí, Zé. Fogo, estamos a ganhar preciso. Espero que gostes. muito obrigado. É de leitão. Sério? É de leitão. Muito obrigado. Tens leitão mais, não é? Em casa. Eu vou... Por acaso também podias dar uma sano de leitão. Olha, à vossa.
À vossa. Ora bem. Muito bem. Está bruto. É penalti. Vira o ar buçal com que ele fez aquilo. Gosto que não tínhamos revelado a idade de Zé Pedro e gostava de manter essa incógnita e hoje Mas eu disse hoje pusesse nos comentários. 38. Mas pronto, agora olha, 38. Mas não, digam que idade é que o Zé Pedro parece. Vá. É isso, nos comentários podem dizer se é que alguém vai comentar. Enfim. 18, é 18. Exatamente. Sabes que eu tenho, sabes que eu tenho aquela teoria que isto está tudo muito mal feito, quem fez isto muito mal feito, porque eu acho que nós devíamos nascer com 18 e ter 18 durante 90 anos. Olha... Mas olha, eu não tenho a mesma idade todos os dias. Eu às vezes acordo com 22, acabo depois por me deitar com 78. E o velho que eu tenho dentro de mim, ou seja... Tu é que dizes? Tens um velho de 80 tal anos. Esse hoje faz 98. Podes dar a tua sugestão para a nossa playlist do Spotify, que já está disponível. Até porque eu estou quase a ficar sem bateria e há pouco desapareci porque tive que reduzir a imagem. Eu neste momento estou a ver um ecrã praticamente escuro e eu pareço um doido a falar por um telefone apagado. E portanto eu vou fazer a minha sugestão, é muito rápida. Eu ontem fiz a sugestão do Roberto Carlos e depois pensei assim, estás ali numa coisa, estás a ver e tu a fazer estas sugestões assim popularuchas e não sei o quê. Tens que ir buscar assim uma coisa mais indie, assim uma coisa mais... Enfim, que te dê outra bagagem, não sei o quê. Então o que é que eu fiz? Escolhi outra, neste caso uma cantora, que é Laura Pausini. Tu adoras, isso é tão bom, não? Não me digam que isto não está bem melhor. Bonitas coisas, sim, sem dúvida. E nem surpreende, a verdade é essa. La Solitude, né? Marco Zeni andate no Rita, retorna più. eu também estou a ficar sem bateria. Rita. Vai. Não, ficamos só no Marco se n'è andato e non ritorna più. È il treno della 7:30 senza lui, un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. Bom, já a minha música hoje... sabes cantar, a tua música, Rita. Essa foi ótima. A minha música vai para I Will Survive, de Gloria Gaynor. Muito bem. First I was afraid, I was petrified. Só isso? É só isto. Não vou atazanar a vida das pessoas, não é? Já basta todas as noites a musiquinha que eu ponho. Hélder, a tua música? Olha, a minha música era para ser uma música muito recente, acabadinha de lançar, mas, como eu falei da Chica da Silva, vou sugerir justamente Chica da Silva, do Jorge Benjor. Boa. Pronto, e eu vou sugerir os Block Party com a música Hunting for Witches, que andamos todos na caça às bruxas de vez em quando e é uma música divertida para abanar o capacete. Muito bem. Boa. Pronto. E está feito mais um Diário de Reflexão, meus amigos. Até amanhã. Zé Pedro, um resto de dia feliz, como de champanhe, diversão e tu e família e tudo mais. Zé Pedro, e espero para os aqui no quarto, restantes, é isto. Com final feliz. E para os restantes, um dia igual aos outros todos, está bem? Basicamente. Tchau. Eu.